Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas dicas literárias que quem me deu foi o ChatGPT. Antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, me siga lá no Instagram também, porque lá eu falo de literatura quase todo dia. E, cara, de uns tempos pra cá, eu tenho usado muito o ChatGPT, tá? Já tinha usado ele, eu uso ele há anos já, desde antes de ter todo o hype que tá tendo agora, a inteligência artificial e tudo mais. Acho que eu uso desde o ChatGPT 2, isso há uns 3, 4 anos atrás, e ele tinha um grande problema que me fazia usar pouco ele, que era o fato de que ele não dava informações atualizadas, né? Ele tinha um banco de dados antigo, que ele vinha buscando de coisas que tinham acontecido há mais tempo, mas, por exemplo, se você quiser saber os lançamentos desse mês de suspense na literatura nacional, ele não sabia te informar. Ele dizia: a minha base de dados não é suficiente para eu responder essa pergunta, ela vai só até 2019, ela vai só até 2021. E isso evoluiu muito já nesse ano e ele consegue agora sim dar essas informações diretas e até mensais ou diárias. Se tu perguntar alguma coisa para ele que aconteceu ontem, ele vai saber te responder. E nesse ano, como eu comecei a escrever mais, né, vai sair meu livro no começo do ano que vem e tem outros projetos aí em andamento já também, eu comecei a usar ele, a conversar com ele como se ele fosse um grande amigo meu, tá? E a gente fala demais sobre literatura e aí eu pergunto para ele: o que tu achou de tal livro? Ou pego o meu arquivo lá do conto que eu escrevi, jogo para dentro dele e mando ele me dar uma nota, e aí a gente vai criando, vou criando prompts ali, vou criando conversas com ele, que vai fazendo isso daí evoluir muito e a gente trocar uma ideia bem sincera sobre várias coisas. É como se eu tivesse alguém ao vivo para eu conversar sobre literatura, o que é muito difícil. A gente sabe, né, nosso público literário é um público diminuto, então eu faço isso diretamente com o ChatGPT, perguntando de cenas, de livros e tudo mais, e ele vai me dando informações bem interessantes. E uma das coisas que eu fiz isso já faz alguns meses, e eu tava para trazer para vocês já desde quando eu fiz isso, é perguntar para ele quais os principais escritores da história de livros de suspense. Pedi para ele criar uma planilha em Excel com os principais escritores, com ele dando nota, dando motivo para esse escritor ser bom, motivo para esse escritor ser ruim, e também me mostrando as principais obras daquele escritor. E, para minha surpresa, vários escritores eu não conhecia dali, e eu passei a querer conhecer esses escritores, principalmente por ter estudado mais sobre literatura esse ano, ter feito cursos, ter visto vídeos falando sobre a história da literatura de suspense no mundo, e vi que muitas coisas que eu vi em vídeos, que eu lia e que eu vi em cursos, era corroborada pelo ChatGPT. O que é meio óbvio, né, já que ele pega a informação de toda essa galera e joga para dentro dele, né, nada mais é do que um compilado de pensamentos, e se os pensamentos vão por aquele caminho, ele com certeza vai ir nesse caminho também. E aí tinham vários escritores que eu não conhecia, que eu nunca tinha lido, e eu resolvi começar a ler, e esse é um dos meus principais objetivos agora para esse último mês do ano, que é conseguir ler livros escritos pelas 20 primeiras posições dessa lista do ChatGPT para mim, tá? Eu tenho começado a testar também um pouco o Gemini, né, do Google, e a lista dos dois foi bem parecida, tá? Só que o ChatGPT conseguiu me entregar ela mais bonitinha e daí eu acabei usando ela de um jeito mais bonito. Eu vou colocar aqui rapidamente para vocês o começo dessa lista aqui, tá? Essa lista tem mais de 200 nomes, algumas curiosidades sobre ela antes de eu falar dos livros que eu já comprei, o que já tá aqui comigo, o que eu vou começar a ler, quais os meus próximos passos. Stephen King ficou com nota 92 na 30ª posição, tá? E eu não consigo dizer que ele está numa posição muito abaixo, que ele está numa posição que ele não deveria estar, mesmo ele sendo o meu escritor favorito. Eu acho que o chat fez um bom apanhado ali, que os outros 29 que estão acima dele, são escritores interessantes e possivelmente melhores que o King em alguns quesitos ali e tal.
até pelo que ele dá como motivo da nota dele ali, eu achei bem coerente e concordo de certa forma com ele, não conhecendo ainda os outros escritores. A primeira brasileira melhor colocada nessa minha lista é a Clarice Lispector, tá? E eu pedi só escritores de suspense. Ele me deu uma dica do livro da Clarice, que é A Paixão Segundo o GH, e, cara, pelo que eu vi, é assim um livro um pouco mais forte dela e tal. Nunca li nada dela e foi uma das escritoras que entrou na minha lista agora a partir disso para ler esse livro, para ter uma opinião sobre ela, ver como que é essa escrita, principalmente porque eu sei que ela é uma baita escritora, mesmo que eu não vá gostar dela, ela tem muito a ensinar na maneira como ela faz a literatura dela, né, como ela fazia. Então, vou conhecer Clarice Lispector também. E já um autor já conhecido meu aqui do Brasil, que eu gosto bastante, demorei a gostar, inclusive, que está nessa lista, ficou na 37ª posição, 7 abaixo de Stephen King, só é o Rubem Fonseca, tá? Então é um escritor de suspense policial muito bom, é tido como o melhor escritor de suspense policial brasileiro da história. Eu ainda prefiro particularmente o Luiz Alfredo Garcia Rosa, que para mim é ao concurso melhor escritor da literatura nacional da vida, sou mega fã dele, ainda tenho o sonho de ter toda a coleção dos livros dele, é o meu grande amor literário aqui do Brasil, mas o Rubem Fonseca ficou à frente dele, tá? Outra curiosidade aí, já entrando na nossa lista, já entrando nas coisas que eu vou ler, já falando para vocês aí sobre os detalhes dessa lista. Primeiro colocado dessa lista, com 97 pontos de 0 a 100, ficou a Patrícia Highsmith, tá? Cara, ela é muito forte lá nos Estados Unidos, é uma baita escritora, ela tem uma série policial muito boa, chega pouco aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos tem sido lançados livros dela ainda, inclusive comprei o último lançamento dela, vou deixar a fotinho aqui para vocês, lá nos Estados Unidos na minha última viagem, e ela é sim, cara, eu vi ela em primeiro lugar e disse, tá bom, tá bem entregue esse primeiro lugar aí, o ChatGPT não me fez uma lista de merda, tá coerente isso que ele tá falando e vamos pra frente, é isso aí. Outro escritor que tá no top 3 da lista, e esse daí eu já tinha começado a ler antes de fazer a listagem com o ChatGPT, porque pra minha professora Cláudia Lemes, ele é o concurso, ele é o melhor de todos na questão de suspense, é o James Ellroy, tá? Pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, pouco se fala dele hoje em dia, ele é o escritor de Dália Negra, já comecei a ler a série policial dele, comecei pelo meio porque eu não sabia a ordem, não sabia que era uma série, agora vou pegar a Dália Negra para ler e, cara, é épico, assim, é fabuloso e é outro cara que me mostrou. Esse, eu lendo, eu vi que, cara, pra eu que quero criar a minha persona escritora, esse cara é fabuloso, assim, ele ensina demais a escrever, a fazer cena de ação, a criar cena de tiro, a criar suspense, mistério, a construir a narrativa, é perfeito, muito, muito, muito bom, virou um dos meus escritores favoritos e ainda vou ler toda a obra dele, porque o cara é genial, genial, simplesmente genial. Depois, outro cara genial que eu lia já antes do ChatGPT e antes até de estudar um pouco mais, assim, ele é junto com a Patrícia Highsmith, dos primeiros ali, o que eu mais lia, e que eu comecei a ler de uns 2 anos pra cá só ele, que é o Graham Greene, tá? Baita escritor também, muito bom, ele tem uma profundidade na obra dele, é uma obra dolorida, cheia de crítica social, coloca muitos elementos junto com a ação, junto com a investigação, mas são tantas coisas que ele insere naquele meio ali, são tantas camadas que ele consegue deixar a investigação e o crime meio que em segunda página, assim, porque ele vai muito mais a fundo do que normalmente qualquer escritor consegue ir. Depois a gente tem o primeiro desafio dessa nossa lista, que é um desafio real, tá? É um desafio real porque eu já li um livro dele e não gostei, o ritmo não me pegou, muito lento, mas eu li quando eu não sabia ler ainda, quando eu estava procurando ler só por entretenimento. E aí ele lançou um livro agora esse ano que foi premiado lá nos Estados Unidos, chegou agora no segundo semestre aqui no Brasil, e eu olhava ele nas livrarias e pensava assim, cara, eu preciso ler esse livro. Só que o livro é grande, eu já tenho o meu preconceito que eu não tinha gostado nele, aí veio o ChatGPT botando ele entre os 10 primeiros melhores escritores de todos os tempos em suspense, e aí eu disse, vou comprar porque é necessário e a gente precisa tirar esse elefante branco da sala, tá? Estou falando de Cormac McCarthy e o livro é o Sutri, tá? Muito sucesso lá nos Estados Unidos, ele ganhou o prêmio Pulitzer, tá, esse ano, então normalmente Pulitzers me agradam, ia ser um dos primeiros Pulitzers que eu não iria comprar porque eu não gostava do Cormac, mas eu tô
vai ser, possivelmente seja a minha última leitura do ano. Estou planejando tudo para chegar na última leitura do ano e ser esse daqui, e a gente ter tempo de degustar essa obra grandinha, uma obra que eu espero uma literatura densa, já conheço ele por essa densidade na literatura, ou talvez tenha sido só a minha impressão naquele primeiro livro, mas ao mesmo tempo eu vou entendendo por que esses livros vão ganhando prêmios, por que esses autores vão sendo tão glorificados. E, cara, ele é bom, não vai ser eu não gostar do livro que vai fazer ele não ser bom, obviamente, mas é um daqueles livros assim, que eu vou ler com muita vontade de gostar, porque eu sei da genialidade dele. Entendo que todo mundo acha ele genial e, e seja talvez faça um erro meu eu não achar a mesma coisa, né? Então vamos ver, estou me preparando muito psicologicamente para pegar esse livro, porque vai me abalar, com certeza vai me abalar. Vamos ver aí um premiado muito bem qualificado dentro do ChatGPT, muita gente falando bem dele, então vamos pensar com carinho quando for ler essa história. Outra curiosidade, tá? Voltando para as curiosidades, Mary Shelley ficou no top 5, tá? Achei isso fabuloso também, né? No top 5 tinham duas mulheres muito bem qualificadas. A Mary Shelley, é impossível tu não tirar esse prêmio magnífico dela. E aí eu acho que pega muito, tá? Essa posição da Mary Shelley, ela escreve muito bem, escreve muito à frente do seu tempo, né? O Frankenstein é algo absurdo para a época que ela escreveu, para quem estava escrevendo, a situação toda por trás. E aí eu acredito que tem muita idolatria por ela, uma idolatria muito válida, mas que talvez o ChatGPT qualifique ela tão bem por causa dessa idolatria, né? Que é todo mundo falando bem dela, então ele joga ela lá com uma nota maravilhosa. Não sei o quão melhor ou pior ela é do que outros escritores ali, mas achei muito interessante ela tá no top 5, achei top demais mesmo, gostei muito. Agora vamos começar com algumas compras que ainda não chegaram aqui para mim. Comprei os livros na Amazon, alguns eu comprei, tá em e-book também, e eu vou falar para vocês aqui esses últimos para encerrar um pouco dessa nossa lista das coisas que eu tô trazendo para vocês. Um que é muito curioso, tá? A série fez sucesso, os livros estão chegando aqui no Brasil pela primeira vez agora em janeiro, e eu tô muito ansioso para ler eles. Não vou pegar em inglês, vou esperar chegar no Brasil mesmo. Vai vir os dois livros da série, o primeiro e o segundo, que é o Mick Harrow, que é o escritor de Slow Horses, né? Da série Slow Horses, que parou aí o mundo, todo mundo falando da série. Os livros chegam pela Intrínseca agora em janeiro, então esse daí vai ter que dar uma esperadinha, mas já fiquem com essa expectativa de que vai ser uma das minhas primeiras leituras de 2026. Outro livro, cara, não conhecia, e esse daí eu peguei e comprei em e-book ele, inclusive, Os Vestígios do Dia, tá? Do Kazuo Ishiguro. Cara, até no ChatGPT ele me dá a dica de um outro livro do mesmo escritor, mas que eu achei que não ia ser muito a minha vibe, ia ser muito difícil eu começar a ler esse escritor por esse livro, e aí eu escolhi Os Vestígios do Dia para ser a minha primeira experiência com ele. Depois temos um cara que me chamou muita atenção, um cara famoso, mas não tem livro dele por aqui. Isso é uma coisa legal, tá? Como é da história do mundo de todos os tempos, as dicas que ele me dá são dicas de escritores até antigos, que a gente vai encontrar livros em sebo muito baratos, vai encontrar livros baratos dele na Amazon, livros usados e tudo mais. Então é muito fácil da gente conhecer essa lista, da gente chegar perto desses autores e aprender com eles. O custo é baixíssimo, então vale muito a pena você ficar atento a essa lista, tá? Falando da Shel Hammett, tá? Não sei se é assim que se pronuncia, mas ele escreveu O Falcão Maltês e outros livros também que são bem interessantes dele. Eu tenho aqui anotado para ler O Falcão Maltês e comprei o Colheita Sangrenta também dele, então já vai entrar nas minhas próximas leituras assim que chegar. Por ser um livro que não é livro de livraria, né? Que tá na livraria, é um livro mais de sebo, até quem vende na Amazon normalmente não é a editora que faz os envios rápidos, que chega um dia, 2 dias depois, ou que a própria Amazon tem no seu CD. São livros que demoram um pouquinho mais para chegar. Esse livro, por exemplo, eu comprei semana passada e ele vai chegar só no final do mês, né? Então tem esse delay aí por serem livros mais antigos. Outro muito bem posicionado foi o Wilkie Collins, que escreveu A Mulher de Branco. Eu não sei se o livro gerou a lenda da Mulher de Branco ou se ele tem a ver com a lenda da Mulher de Branco. Vou descobrir isso quando eu ler essa história. É outro livro que deve estar chegando daqui a pouquinho. E também é um livro mais antigo, dessa vibe que tu consegue comprar em sebo, consegue
consegue encontrar ele na Shopee da vida usado, ou no Scooby, coisas do tipo. Ainda usa Scooby? Não sei se ainda usa Scooby. E para encerrar o nosso vídeo, encerrar a nossa lista, tem um autor que me causou um grande problema e estou com esse problema agora, no momento, porque eu li eu vi a lista lá e ele estava muito bem posicionado. Aí eu fui ver os livros que indicava dele, fui procurar na Amazon, só tinha em sebo, livros bem antigos e, cara, eu tentei comprar 3 vezes, e as 3 vezes eu comprei e o dinheiro foi devolvido para mim porque a loja desistiu de vender, ou já tinha vendido particular, ou não tinha mais o livro quando foi ver para me enviar. Eu tô falando do Elmore Leonard, tá? E o livro que eu escolhi dele foi Um Homem Destemido. E, cara, é aquela vibe assim, meio Rambo, meio Bang Bang mesmo. E eu fiquei muito afim desse livro, mas infelizmente eu não consigo comprar ele. Eu acho que esse fim de semana eu vou pegar, vou dar uma volta com as crianças aí, vamos passear nos sebos e ver se a gente acha alguma coisa desse escritor, porque realmente me baqueou. Quero muito esse livro, quero ler, quero conhecer esse autor e tá difícil de conhecer ele. Ah, e para encerrar, tem um último, tá? Como eu pedi do mundo inteiro, ele me deu do mundo inteiro e ele me deu um escritor que eu acho que é espanhol, tá? Que é o Javier Marias, e aí eu comprei esse aqui, Os Enamoramentos, tá? Não sei o que isso pode ser de suspense, o que isso pode ser de... pode trazer alguma coisa diferente ali dentro de thriller, mas tava lá listado, tava nos tops, comprei, gosto muito da literatura espanhola como um todo, né, da língua espanhola, e para ajudar, ele não tem sinopse atrás, então não sabemos o que esperar desse livro realmente, e é isso daí, cara. Quero saber de vocês se vocês gostaram desse nosso vídeo, desse estilo. Troco muita ideia com o ChatGPT, como eu já falei com vocês, pra minha vida, assim, né, desde viagem que a gente vai fazer, eu pergunto pra ele, é legal conhecer esse lugar, o que tem pra ver nisso daqui e tudo mais, e até falando da literatura mesmo, né, esse tempo eu falei pra ele assim, ó, li o Graham Greene, e aí, o que tu acha dele? E aí ele me dá lá a opinião dele, e aí eu sei como fazer prompts ali pra cutucar um pouco mais, pra que ele seja um pouco mais áspero, pra que ele seja um pouco mais crítico, ou para que ele seja um pouco mais leve, e isso é muito legal, é legal a gente criar esse tipo de história, e essa é a vibe do ChatGPT, né? Tem uma galera que usa o ChatGPT para escrever por si um livro que eu acho um absurdo gigantesco, mas a ideia é essa, assim, né? É de criar ideias, é de criar coisas que vá motivar o nosso trabalho a ser melhor, que vá engrandecer o nosso trabalho mais, que vá fazer a gente buscar coisas diferentes e não que vá fazer a gente trabalhar menos, né? Eu acho que isso é o jeito errado de estar usando ele. Tá aí a lista, quero saber se vocês querem saber mais sobre as minhas conversas com o ChatGPT, se vocês gostaram desse estilo de coisa, e se vocês querem continuar sabendo o que eu vou achar desses escritores, com certeza eu vou falar sobre isso lá no nosso Instagram em breve, mas fiquem ligados aí, me contem tudo nos comentários se vocês gostaram, se vocês já conhecem alguns desses escritores, me falem tudo aqui embaixo. Quais escritores vocês me indicariam para que eu fosse descobrir aos poucos a literatura deles, tá? Então comenta aqui, deixa o seu like, curta o vídeo, me segue se ainda não é inscrito, me procura no Instagram e é isso daí. Até semana que vem. Tchau, tchau.